Vamos que vamos! Bom dia, galera! Uau, já estamos no 11º dia do desafio. Caraca, hein? Blue Monday. Blue Monday é a nossa música dos desafios, né? É a nossa música tradicional dos desafios. É sempre ela, né? Que a gente acaba tocando de alguma forma. Música icônica. Falta um dia para terminar nosso desafio, ou seja, é hoje e amanhã. Tem alguém que está aqui desde o primeiro dia? Que veio todos os dias? Sem errar um dia, inclusive sábado e domingo? Olha só, hoje temos um desafio. O desafio de terminar um pouco mais cedo o desafio. O desafio, né? A live de hoje. Porque eu tenho que correr para Santa Catarina, olha só. Então eu vou sair daqui direto. Temos um evento lá hoje. Evento amanhã. Temos algumas coisas. Certo? Então vamos começar sem mais delongas. Ok? Oi? Tá com bateria? Tá com bateria. Galera, eu queria mostrar para vocês o seguinte, um aprendizado. Tá vendo que eu tô sem minha pulseira? Puta, eu não peguei para mostrar para vocês. Ela quebrou. Quebrou em duas partes assim. Eu olhei e falei, que porra é essa? Minha pulseira quebrou. Né? Tá lá, na verdade, depois eu mostro para vocês. Quebrou. Falei, que porra, quebrou a pulseira. A pulseira do pacto. Aí, aprendizado com isso daqui. Aprendizado. Algo que não tenha qualidade nunca vai durar para sempre. Né? Então, eu precisava ter pego um negócio de mais qualidade. Então, hoje ou amanhã, eu vou atrás de uma com mais qualidade. Né? Pacto continua mesmo. Mas, eu não quebrei o pacto, eu quebrei a pulseira. O pacto continua. Né? E vou mostrar para vocês a foto, vocês não vão acreditar, assim. Sem brincadeira. O Railan falou, os deuses estão bravos. Doideira, né? Cara, eu fiquei inconformado. Eu peguei, chamei a cara e falei, amor, olha isso. Pulseira quebrada aqui, ó, na mesa. Ai, caraca. Bom. Padrão de qualidade 25 de março. Padrão de qualidade 25 de março? Vamos lá. Dia 11. Pessoal, hoje eu comentei nos meus stories, na verdade ontem, né? Que a live de hoje seria uma live com começo, meio e fim. Ou seja, é uma live que poderia ser entendida, né? Até porque não está participando do desafio, tá? Mas, vamos lá. Frase do dia. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tá? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que isso significa? Significa o seguinte, você não é obrigado a plantar. Você não é obrigado a fazer alguma coisa hoje. Você não é obrigado a começar alguma coisa hoje. Você não é obrigado a continuar fazendo alguma coisa hoje. Você não precisa plantar. Você não precisa. Mas você é obrigado a colher. Ou seja, você vai colher alguma coisa. Né? Você vai colher alguma coisa e você vai ser obrigado a colher. Mesmo que seja o nada. Né? Então você vai colher o nada se você não plantar nada. Você vai colher alguma coisa se você plantar alguma coisa. Então não importa o que você plante, você vai colher. Tá? Então você não é obrigado a fazer, mas você é obrigado a colher. Tá? Então o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tá? Então se você não fizer nada ao longo da sua vida, vai chegar um momento que você vai falar, caraca, e agora? Vou ter que colher, não vai ter nada. Não vai ter nada, vai ser escasso. Tá? É isso, né? E o futuro, ele não escuta o curto prazo. Ele não escuta, né? Ele não escuta o curto prazo. Para você garantir o futuro seu e das próximas gerações, você vai precisar plantar, né? Então, assim, vamos lá. Eu acredito muito no conceito da semente, né? Que eu já falei para vocês. E existem algumas sementes, né? Que mudaram a história, né? De alguma forma, né? Então, primeiro, essa maçã, é a maçã de ouro, né? A maçã de ouro é uma maçã que faz parte da mitologia nórdica, né? É o que dá a vida eterna, né? Só que olha que pegadinha, ela dá a vida eterna se você come uma maçã por dia. Quando você para de comer, né? Já não existe mais vida eterna para você. Olha que louco, né? E quando a gente fala da maçã, ela é tão importante porque se você abre ela, você descobre quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Porque uma semente pode plantar infinitas maçãs.
né? Então, você tem várias maçãs que mudaram a história da humanidade, tá? Então, segundo a Bíblia, a Eva comeu o fruto que Deus havia proibido ela de consumir, né? E esse fruto muitas vezes é interpretado como uma maçã. E a grande mudança aqui, né, é que isso daqui acabou abrindo, né, de alguma forma a mente dela, né, para muitos segredos da humanidade, muitas coisas que ela de fato não conhecia, né? Não que isso tenha sido bom, mas mudou a humanidade, né? Você tem a maçã que caiu do céu, né? A maçã que caiu do céu é a maçã do Isaac Newton. Então Isaac Newton olhou, lembra, caiu a maçã e aí ele falou, caraca, olha só, lei da gravidade, né? Então a maçã que caiu da árvore deu para Isaac Newton a lei da gravidade, né? Aí você tem a maçã verde, né, que eu puxei aqui, que é a maçã dos Beatles, tá? E foi capa de um álbum, né? E os Beatles mudaram de uma forma radical o mundo, tá? E aí você tem a maçã digital. A maçã digital é a maior empresa do mundo, né, que simboliza a maçã. É uma das maiores empresas do mundo, que é a Apple, né? Tem um market cap de 2,4 trilhões de dólares, ou seja, dá mais de 10 trilhões de reais, né, que mudou o mundo de uma forma fenomenal, né? Aliás, o primeiro logo da Apple foi criado em 1976 e o fundador, o Ronald Wayne, ele depois de 12 dias desistiu do negócio. Olha só. Ele desistiu, vendeu sua parte da empresa por $800. Cara, você bota fé, por $800. Ele sabia o significado da maçã, mas ele não deu o tempo ao tempo, né? Ele não deu tempo para a maçã ter as sementes germinando. Olha que louco isso. O Ronald Wayne, ele fez o logo da Apple. Ele sabia o significado da maçã, o significado do fruto, o significado da semente, mas ainda assim ele não deu tempo ao tempo, não deixou isso aqui germinar, vendeu sua posição lá por $800, mas hoje a Apple vale 10 trilhões de reais. Ele não deu tempo ao tempo. Imagina você contar uma história dessa, cara. Que bizarro, né? E aí você tem uma outra história, que é a história do Johnny. Você conhece a história do Johnny Appleseed? Apple, maçã, seed, semente. Você conhece a história do Johnny Appleseed? A história do Johnny Appleseed, né, é que diz a lenda que ele partiu em uma viagem a pé desde a Pensilvânia até o estado, até o nordeste dos Estados Unidos. Tá? Então ele viajou os Estados Unidos. Tá? E no início da jornada, ainda no Vale do Rio Allegheny, tá, ele plantou as primeiras sementes de maçã. Então, olha só, ele plantou as primeiras sementes de maçã ali ao lado do rio, né? Ele seguiu em frente ao longo do caminho, e aí ele foi sempre carregando um saco de sementes, e ele foi plantando sementes, né, ao longo do rio. O que aconteceu é que depois de vários anos morando com os índios, ele decidiu retomar o seu ponto de origem. E quando ele retornou ao ponto de origem dele, ele encontrou uma quantidade imensa de macieiras, é o que diz aqui a lenda. E aí ele consumiu os frutos na viagem de volta, né? Mas ele fez algo que poucos fariam. Ele guardou as sementes dos frutos que ele consumiu, tá? E assim ele poderia replantar numa próxima viagem. Então olha que história interessante, né? Qual que é a conclusão dessa história? É que todo investimento constante tem um valor imenso ao longo do tempo. Tá? Então o cara foi lá, viajou aos Estados Unidos, foi plantando maçã no caminho, né? Semente de maçã, ficou com os índios, na volta tinha um monte de macieira, ele conseguiu ir se alimentando, mas ele guardou essas sementes para uma futura viagem. Tá? O que todas essas historinhas da maçã têm em comum para a gente entrar no mercado? Tá? O que todas têm em comum é o papel do tempo nas nossas vidas. Isso aqui é importante, ou seja, o timing é importante. Né? Se você quer colher antes de plantar, vai dar problema. Tá? Quando a gente é capaz de respeitar, né, o horizonte de tempo, a gente colhe frutos melhores. Né? O primo perguntou, o que ele comeu na ida? Né? Porque ele foi com comida, foi comendo ao longo do caminho. Na volta ele voltou sem comida, né? Porque ele teria consumido tudo. Tá? Depois, que quando a gente é capaz de respeitar o horizonte de tempo, a gente colhe frutos melhores.
Então, às vezes você quer colher muito rápido, você vai colher uma coisa muito pequenininha, né? Uma coisa que ainda não está madura. Toda colheita tem a hora certa para acontecer. Tá? Se for cedo ou tarde demais, a safra pode ser perdida. Então veja só, se você deixar para colher muito lá na frente também, o que vai acontecer? Você não vai colher algo bom, porque isso aqui já vai ter passado do ponto. Então existe um timing de colheita. O timing não é para sempre, existe um timing. Se você colhe muito cedo, não deu tempo. Se colhe muito tarde, já era, estragou, né? Então, dito isso, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender como o tempo se aplica no contexto do mercado, né? E quando a gente olha para o tempo no contexto do mercado, isso daqui se chama geralmente ciclo, né? Por quê? Porque os ciclos, eles geralmente acontecem dessa forma, né? O ciclo, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então o mercado ele é composto de ciclos, né? O ciclo é um padrão da natureza. Então veja só, uma mulher, ela fica grávida, né? Demora 9 meses para ter uma criança, né? Então existe um ciclo. Pega as estações do ano, né? A gente tem as 4 estações. Então vem uma estação, depois vem a outra, aí cai as flores, né? E depois você tem outra e tal, e você tem um ciclo acontecendo. Aí pega a noite e o dia, né? Você tem um ciclo, é noite, dia, né? Terra gira, noite, dia, noite, dia. Então você tem ciclos na vida, ciclos na natureza. Então, como ciclos, eles são princípios, né? Eles podem ser aplicados a tudo, tá? Eles podem ser aplicados a tudo. E quando a gente fala de mercado imobiliário, eu acho que não tem nada mais bonito, mais belo, né, de a gente ver do que os ciclos imobiliários. Porque eles são perfeitos. Os ciclos imobiliários são perfeitos. Eles sempre acontecem da mesma forma. Então, quando a gente fala dos ciclos, o Pablo está falando aí do Howard Marks, que fala muito dos ciclos, né? Eles são sempre perfeitos. O ponto é difícil a gente identificar exatamente, né? É difícil identificar exatamente como, né? Assim, em que momento exato ele muda de figura, mas às vezes não é tão difícil você identificar onde a gente está no ciclo, tá bom? E só lembrando vocês, pessoal, eu vou terminar aqui e eu vou direto para o aeroporto, então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo a live hoje aqui, tá bom? O pessoal foi longe, ele falou Sandy Júnior, 4 estações. Então, como o ciclo imobiliário é perfeito, e a gente tem momentos de oportunidade de investimento e momentos que a gente tem que ter cautela, se a gente entender como o ciclo funciona, a gente pode ganhar mais dinheiro. E a gente pode perder menos dinheiro também, nos momentos, tá bom? Então, vamos entender como funciona o ciclo do mercado imobiliário, tá? Ele é composto por 4 partes. Olha que legal, né? Geralmente as coisas são compostas de 4 coisas nos ciclos, né? A gente geralmente tem as 4 estações, geralmente são 4 coisas. E quando a gente fala dos ciclos, a gente sempre começa no momento de expansão. Então pensa comigo, ó. A gente tem um momento de expansão. Tem sempre um momento que o mercado está bombando, não tem? O que é o mercado bombando? O bombando é assim, pô, o pessoal está com um sentimento de animação. O pessoal está animado, né? Então tenta reparar isso. Se você quiser anotar, isso aqui vai te ajudar muito a identificar, bom, aonde que a gente está hoje, né? Então a gente tem lá, o momento que o mercado está animado, fase de expansão. Então as pessoas estão animadas, não tem vacância. O que é vacância? A vacância é assim, ó. Você tem a vacância física e a vacância financeira, né? A vacância física é a vacância de que você vai num apartamento, tem 10 andares e os 10 estão alugados. Isso é vacância física, né? Então, se eu andar aqui no meu condomínio, tem 500 casas. As 500 casas estão alugadas, ou tem gente morando. Eu falo, porra, vacância física tá top, né? Então, significa que não tem vacância, né? Todo mundo está morando. Só que às vezes você tem a vacância financeira, né? A vacância financeira é quando tem alguém lá, mas essa pessoa não paga, né? Então, não tem vacância. Mercado de expansão, mercado está animado, não tem vacância, a vacância é muito pequena, tá? Não tem áreas novas para a gente comprar, porque você vai atrás de um terreno, puta, você foi lá no terreno aqui na frente, ferrou, o Thiago já comprou. Foi lá no terreno outro, o Kaká Diniz já comprou, né? Eu falei do Kaká. Você vai no terreno lá, já compraram. Fala, caraca,
Não tem lugar para eu comprar, meu. Não tem lugar para eu comprar, e agora? Né? Ferrou. Demanda alta. Então você tem uma demanda muito grande, você vai andando aqui, você vê um terreno, você fala, cara, melhor eu ir logo, porque se eu for aqui se eu demorar para comprar esse terreno, nossa, todo mundo vai querer comprar ele. Então é melhor eu ir logo. E aí o que você faz? Você acaba pagando mais caro, né? Você não dá tempo ao tempo. Então tem uma demanda incrível por tudo, né? E aí o que acontece? As construtoras, elas... O primo falou, vacância ou vacância? Pô, depende em que país você tá, né, primo? E aí, cara, as construtoras começam a bombar. Então, você vai lá em São Paulo, perto da Faria Lima, você vê só levantando prédio, negócio bombando, explodindo. Você fala, caraca, meu, as construtoras estão aqui voando, construindo sem parar, investindo uma grana, né? E aí, qual que é a consequência dos preços? Os preços estão tudo lá em cima, meu. Você vai comprar alguma coisa, pode até comprar. Mas, cara, vai pagar aqui 2 vezes o valor. Vai pagar muito mais caro. Por quê? Porque esse é o preço, essa é a demanda, todo mundo quer. Vai pagar mais caro, meu. Tá lá, pau torando, todo mundo comprando. Só que muitas vezes, pensa só, o mercado se regula. Então se todo mundo quer comprar alguma coisa, se a demanda está muito alta, é natural que tenha muita construtora olhando para isso e falando, olha só, se está todo mundo querendo, eu vou começar a construir. Então as construtoras começam a construir coisa. Só que a construção demora um tempo para entregar. Não é da noite para o dia, né? Então a construtora, ela começa a levantar um prédio, cara, é um processo complexo, e vai lá levantar de 2 a 5 anos, ela entrega um prédio. Ela entrega alguma coisa, tá? Então se vai demorar de 2 a 5 anos, imagina que hoje a demanda está forte, mas a construtora vai entregar daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então não é hoje, ela vai entregar lá na frente, certo? Qual que é o problema? Como os imóveis demoram muito para serem construídos, quando a gente atinge o pico da expansão, já é tarde demais. Qual é o momento de investir? Será que o momento de investir é na expansão? Porque isso daqui tem esse problema, né? O que acontece? Imagina, todo mundo começa a comprar, você tem a demanda. Existe a demanda e a oferta. Demanda bombando, aí a oferta, né, começa a produzir imóveis. Só que chega uma hora que a demanda chega num pico. E os imóveis, eles vão demorar 2, 3, 4, 5 anos para serem entregues. Chega uma hora que a demanda começa a cair e esses imóveis começam a ficar prontos. Aí você fala, cara, ferrou. Plau! Vai quebrar, vai ter um negócio gigante, né? E aí é onde a gente entra na segunda fase. Ó, o primo falou aqui, ó. O ciclo entre comprar e regularizar o terreno mais construção é de 5 anos em média. Caraca, né? Aliás, hoje tá um frio nórdico aqui mesmo, né? Rapaz, tá um frio do caramba, né? E aí a gente chega na segunda etapa do ciclo, né? A segunda etapa do ciclo é a etapa da sobreoferta. Sobreoferta. Sobreoferta é quando a demanda já foi atingida. Quando a demanda já foi atingida, ó, a prima falou aqui, ó, não entendi. Calma aí, Leti, olha só. Você tem um momento em que o mercado está bombando. O que é o mercado bombando? Todo mundo quer comprar. Eu quero muito comprar casa, terreno, imóvel, pum. Todo mundo quer comprar. Aí, as construtoras olham e falam, caraca, todo mundo quer comprar? Deixa eu começar a produzir. Aí eles começam a produzir imóveis, começam a construir. Chega uma hora que o pessoal fala, nossa, o que eu queria comprar, já comprei. E a construtora tá aqui, ó, tá, o pau torando. Aí chega uma hora que ela termina tudo e fala, vamos vender. Ela olha aqui para a demanda e fala, caraca, ninguém mais quer comprar? Esse é o aumento da segunda fase, da sobreoferta. Entendeu? Aí você tem a sobreoferta. Sobreoferta é quando, cara, a demanda já foi atendida, quem tinha que comprar já comprou, mas a oferta não para de aumentar. A oferta é quem vende, a demanda é quem compra. Então a oferta começa, caraca, ai, meu Deus, não tem mais quem compre. E aí começa a ter o quê? Um sentimento de medo. Tem medo, porque a construtora fala, cara, meu Deus, ferrou, eu preciso vender. E aí sempre tem um papo, né? Toda construtora que você chega lá, todo stand de venda, eles sempre vão falar, não, aqui, imóvel para longo prazo, a gente está tranquilo aqui, ó, terreno de qualidade, imóvel de qualidade. Todo mundo fala isso, né? Ninguém te fala que não é de qualidade, né? Todo mundo.
Aí você olha e fala, não, cara, tá tranquilo, mas os caras estão se borrando. E aí, como eles estão se borrando, eles começam a falar, cara, eu preciso vender isso daqui, porque eles têm dívidas enormes para construir, tá? Dívidas enormes para construir. E o que acontece é que, cara, dívidas enormes para construir, precisam pagar o que eles têm de dívida, começam a ficar desesperados, começam a querer vender urgente o negócio. Do outro lado da demanda, ninguém tem dinheiro, porque o brasileiro geralmente compra imóvel financiado, né? Então ele financia em 30 anos, né? Coisa e tal. Ele não tem dinheiro para comprar, o pessoal fica desesperado para vender, começa a baixar o preço. Quem tinha algum bem começa a vender, o pessoal começa a ficar com medo, vê que o preço vai baixar, começa a vender mais imóvel, né? E aí os preços eles começam a ser reduzidos, tá? Pessoal, só uma coisa, tô vendo uma coisa chata aqui, ó. Vocês ficam, de novo sem a pulseira, de novo sem a pulseira. Pessoal, primeiro, para começar, não teve um dia que eu fiquei sem a pulseira aqui. Nenhum dia. O único dia que eu tava sem a pulseira, porque ela é uma pulseira que para dormir ela incomoda, eu não pus de manhã, né? Porque eu acordo que 3 da manhã, 3h30, 4 horas. Pô, eu pedi para cá pegar para mim, coloquei a pulseira. Todos os dias eu tive com a pulseira. Hoje eu estou sem a pulseira. E eu já expliquei o porquê eu estou sem. E se você está me perguntando por que eu estou sem, é porque você está atrasado, enquanto eu estou na minha hora e acordei no horário. E estou aqui contigo. Tá? Já expliquei o porquê eu estou sem a pulseira. E depois é o seguinte, o pacto da minha pulseira é comigo. E o seu pacto da sua pulseira é contigo. Foca, cuida da sua vida, cara. Cuida da sua vida. Se você quiser ficar cuidando da vida dos outros só, você não vai crescer, você vai ser um fiscal de internet. Foca na sua vida, cara. Como que você quer crescer assim, cara? Foca na sua vida, cara. É isso que vai te fazer crescer. E acredite, eu estou focando aqui no meu pacto, que é o mais importante, tá? Essa simbologia é importante para me lembrar, mas eu estou focando nisso, tá? Minha pulseira quebrou. Ela quebrou ontem de tarde. E não deu tempo de eu pegar uma pulseira porque eu estava preparando a live de hoje. Foca na sua vida, cara. É isso que vai te fazer crescer. Para de querer cuidar da vida dos outros. Porque se você não cuidar nem da sua, como você vai cuidar da vida dos outros, cara? Foca no conteúdo, pô. Terceira fase. O preço começa a cair. Pá! Preço caindo, pá, o pau torando. A galera começa a ficar sem dinheiro. Fala, cara, e agora que eu faço? Mas eu pensei que eu ia ficar rico. Porque o que acontece no mercado imobiliário? A galera começa a comprar, dá certo. Comprar, dá certo. Aí eles começam a se alavancar. Não sei se você já participou disso, mas existe uma coisa de imóvel, eles compram na planta, né? Compram na planta. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, compra na planta, começa a pagar um pouquinho da entrada, chega a hora da entrega das chaves, ela paga um valor, ela está alavancada e vende o imóvel, né? E aí você começa a entrar no ciclo. Pá. Aí chega uma hora que você está alavancado em vários imóveis, porque você já pegou e já tem uns 5 imóveis, porque tudo que você compra dá certo. Você começa a ganhar dinheiro, você faz o quê? Fica confiante. Quando você fica confiante, você fica arrogante. E quando você fica arrogante, você toma decisões inocentes. Decisões que não levam em consideração risco. Eu perdi dinheiro na vida 2 vezes. Eu perdi dinheiro quando eu comecei a investir, porque eu fui arrogante. Eu não sabia o que estava fazendo. E aí fui curioso demais. Tá? Fui agressivo demais. E o que aconteceu foi que eu perdi dinheiro. Não olhei para risco. Segunda parte, tá? Eu perdi dinheiro quando eu entrei no IPO. Fiquei muito confiante, pensei que ia ganhar dinheiro, alavanquei e perdi dinheiro, tá? Então, isso é muito perigoso. No mercado imobiliário acontece a mesma coisa. Então, primeira fase, a gente tem aqui expansão, o mercado começa a bombar. Aí as construtoras começam a produzir muito, mas demora muito para entregar os imóveis. Quando demora muito para entregar os imóveis, você tem muito mais gente ofertando do que gente comprando. E aí, como você tem pouca gente comprando, cara, as pessoas ficam com medo, o pessoal não tem mais dinheiro, começa a vender, o preço começa a cair, a gente vem parar. Recessão. Recessão é a terceira fase do ciclo imobiliário. Tá? Recessão. A recessão é quando a casa caiu.
Terceira fase. Então a demanda está baixa. Tá? Demanda está baixa. As entregas ainda estão acontecendo, cara. Então ninguém mais quer, as entregas estão acontecendo. A vacância está aumentando. Por quê? Porque a galera começa a ficar com menos dinheiro. A galera começa a ficar com menos dinheiro. Tá? Como a galera começa a ficar com menos dinheiro, o que começa a acontecer? O pessoal não tem mais dinheiro para pagar o próprio imóvel. E aí não começa a ter dinheiro para pagar o próprio imóvel, cara, você começa a se ferrar. Né? E aí, quem é dono do imóvel, geralmente começa a entrar em desespero porque acaba não recebendo dinheiro, não consegue pagar uma outra coisa também. Você começa a ter um ciclo. Aí os bancos olham e falam, cara, vai dar problema. Se vai dar problema, eu preciso parar de emprestar. E aí, os bancos eles começam a dar menos acesso a crédito, não dão mais crédito para as pessoas. Tá? E aí eles começam a fazer o quê? Começam a negociar carência, começam a negociar um monte de coisa, começa a conceder benefício. Porque é o seguinte, você tem um inquilino, se você chega e fala, cara, ou você me paga ou tá fora, e aí o inquilino não consegue te pagar, cara, ferrou, os dois vão se ferrar. Então às vezes você dá benefício para ajudar nisso daqui. Né? E aí, cara, o pau começa a torar, o mercado começa a entrar em crise, começa a ter problema, a pessoa começa a produzir menos, começa a ficar desesperada, começa a ficar com medo, produz menos ainda, a economia entra em colapso. Aí as construtoras, quando tem dívida, né, não conseguem pagar às vezes os seus credores, os credores dependem desse dinheiro. Né? E aí, pô, se os credores dependem desse dinheiro e não recebem, eles não conseguem pagar quem está aqui na ponta. Então o que está acontecendo com a Evergrande hoje? Né? Hoje não, né? Assim, até ontem. A Evergrande, pô, uma das maiores incorporadoras da China, deixou o mundo com medo, porque o mundo achou que, meu Deus, poderia acontecer uma nova crise, né, estilo subprime dos Estados Unidos, já que a Evergrande tinha uma dívida de 200 para 300 bilhões de dólares, se eu não me engano, estava quebrando e não ia conseguir pagar os credores, e os credores iriam quebrar junto. E aí não iriam pagar os seus credores, e aí você tem um ciclo que acontece. E esse é um grande problema, tá? Porque é um efeito em cascata. E quando acontece o efeito em cascata, bicho, ferrou. Porque todo mundo perde. Todo mundo perde. Tá? E esse é o momento onde as pessoas perdem dinheiro, mas se esse é o momento onde as pessoas perdem dinheiro, acredite, esse é o momento onde poucas pessoas ganham muito dinheiro. Sacou? Se esse é o momento onde a maioria das pessoas perdem dinheiro, esse é o momento onde a minoria das pessoas pode ganhar muito dinheiro. E se isso acontece, que seja você essa pessoa que vai ganhar muito dinheiro. Tá? Que seja você. Então, se você entender onde está do ciclo, você pode se beneficiar. E aí a gente vem para a quarta fase do ciclo. Qual que é a quarta fase? A fase da recuperação. O que é a fase da recuperação? Cara, sabe assim, qual que é a única notícia boa de você estar no fundo do poço? A única notícia boa de você estar no fundo do poço é que você não tem mais lugar para descer, não tem mais lugar para você ir, é lá. É lá, não dá para você cair mais. Você está no fundo do poço, para onde você vai? Não dá, é só para cima. É só para cima. E aí quando você chega num piso, todo mundo já perdeu dinheiro. Todo mundo que tinha que quebrar já quebrou. Todo mundo desesperado para vender. O que acontece? Porra, peraí, não tem mais para onde cair. E aí você não tem mais para onde cair, só pode subir. E aí começa a vir o mercado de recuperação. Por quê? Porque a recuperação aparece quando os preços eles começam levemente a... Bom, já que todo mundo está em crise, aos poucos esse preço vai começar a subir. Porque algumas pessoas com dinheiro vão começar a comprar, algumas outras vão começar a se reerguer, vão começar a comprar barato, mas vão começar a comprar. As coisas aos poucos vão se estabilizar, vão começar a crescer um pouquinho. Né? Isso daqui geralmente traz o quê? Um sentimento de alívio. As pessoas começam a ficar aliviadas. Tá? E aí você tem uma vacância no auge aqui, ou seja, está todo mundo com vacância. Então você começa a ir às compras tranquilo. Né? Você não tem mais entregas, então as construtoras já não estão mais fazendo prédio de uma forma geral. Não estão mais fazendo. Falam, cara,
Não tem porquê, ficam desesperados, não tem crédito, então não estão mais fazendo prédio. Então a oferta, ela diminui. A oferta de coisas novas, né? E a demanda começa a aumentar, né? Então a oferta e a demanda vão se equilibrando de alguma forma. Os preços começam a subir devagarinho. Só que quando os preços começam a subir, o que acontece? A gente começa a entrar na expansão de novo. Então aquele sentimento que era um sentimento de alívio, ele começa a virar um sentimento de animação. As pessoas começam a ficar animadas. Aí a gente começa a diminuir a vacância. E aí a gente começa a ter construtora falando, opa, o pessoal está querendo comprar de novo, vamos construir, pá. Começa a construir. Aí o banco começa a dar crédito de novo. Aí eles começam a crescer, começam a ter cada vez mais coisas para vender e tal. Aí todo mundo começa a querer comprar cada vez mais. Chega uma hora que, pum, da expansão a gente vai para a sobreoferta de novo. Da sobreoferta a gente vai para a recessão de novo. Da recessão a gente vai para a recuperação. E aqui a gente fecha o grande ciclo, gente. Aqui a gente fecha o grande ciclo. Então se a gente consegue entender aonde a gente está no ciclo, a gente ganha muito dinheiro. Tá? Ou pelo menos, mais ou menos onde está no ciclo, a gente pelo menos não perde dinheiro. O que para mim é mais importante até. Tá? Então você tem vários indicadores que você pode olhar para tentar entender em que fase a gente está. Né? Então, por exemplo, preço médio para venda de imóveis subindo. Pô, isso aqui é um indicador. Né? Dificuldade de acesso a crédito. Isso aqui é um indicador. Né? Novas obras, né? Indicador. Pô, venda de material de construção. Né? Pensa assim, o que aconteceu aqui na crise? A gente pegou essa casa, a gente reformou ela, né? E a gente começou a usar muito material de construção. A gente percebeu que o material começou a ficar muito caro, escasso, chega uma hora que não tinha mais tijolo, né? Não tinha mais, gente. Era cimento, tá muito mais caro, tá tudo muito caro. Cara, o que é isso aqui? Isso aqui é um indicador. Por quê? Porque as pessoas primeiro gastam em material de construção, né? Então, quando o preço do material de construção sobe, já é um indicativo de alguma coisa, né? Então, você tem vários indicadores, vários indicadores. Eu não vou passar por tudo aqui, tá? Porque eu acho que não faz sentido aqui às 5 da manhã, mas eu queria que vocês entendessem o conceito, né? O conceito de tudo isso, o conceito do ciclo. É a mesma coisa que eu falei do ciclo imobiliário, ele se aplica a tudo, né? Tudo tem um ciclo. As commodities têm um ciclo. As ações têm um ciclo, a sua vida tem um ciclo, onde um dia você está por cima, depois está por baixo, né? A vida tem um ciclo. Porque quando você começa a ter muito resultado, você começa a ficar muito confiante. Quando você fica muito confiante, você fica arrogante. Quando você fica muito arrogante, você para de olhar para todos os riscos. Quando você para de olhar para todos os riscos, você expõe o risco da ruína. Quando você expõe o risco da ruína, algum risco vem e te coloca no lugar. Quando te coloca no lugar, você toma um pau, você está se ferrando, está aprendendo. Aí você começa a ficar humilde. Começa a ficar humilde, você começa a se doar. Começa a se doar, começa a aprender. Começa a aprender, começa a crescer. Começa a crescer, começa a ter resultado. Começa a ter resultado, começa a ficar confiante. Começa a ficar confiante, começa a ficar arrogante. Começa a ficar arrogante, para de olhar para o risco. E aí, porrada tudo de novo. Então a vida, ela é composta de ciclos. A vida é composta de ciclos. Por isso que não adianta eu querer viver uma vida sem princípios. Porque uma vida sem princípios, ela vai me expor ao risco da ruína. É por isso que eu tenho vários princípios que eu aplico, princípios que eu sigo, né? Pessoas que eu ouço, conversas que eu tenho, porque eu sei que eu vou me cegar ao longo do tempo, é natural. Então eu preciso sempre revisitar os meus princípios e revisitar os conselhos das pessoas que eu admiro, que eu confio. Tá bom? Pessoal, antes de eu dar o recado final, deixa eu dizer o seguinte, hoje é o penúltimo dia do desafio. Espero que a live de hoje tenha sido à altura, né, do que alguns de vocês esperavam. Tentei fazer ela mais rápida, para a gente terminar a tempo, que eu estou indo para o aeroporto agora. Vou voar, né? A live de amanhã não vai ser daqui. Vai ser a última live do desafio, não vai ser daqui e não vai ser com a K. Então eu vou estar lá sozinho. Mas a K vai estar aqui. A gente vai... Estaremos sozinhos juntos. Olha que louco, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E amanhã eu vou pensar num tema especial hoje. Quando eu estiver no hotel, eu vou pegar um caderninho, vou começar a escrever o que eu acredito que poderia ser o grande fechamento desse desafio, tá? Espero todos vocês amanhã. Eu tenho um recado importante só para dar para vocês. A gente abre inscrições para a mentoria do Meu Milhão 3.0 na segunda-feira.
Eu fiquei 9 meses sem abrir uma turma de mentoria. A gente abriu na segunda-feira, tá? A gente vai fechar as inscrições amanhã. É a última turma do ano, tá? E como vocês viram, eu sempre fiz mais ou menos 4 ou 5 turmas por ano. Esse ano eu fiz uma vez em janeiro e estou fazendo uma agora. Então eu estou fazendo cada vez menos. É possível que se eu fizer no ano que vem, seja uma turma, talvez 2, mas acho que uma turma. Porque o meu tempo está ficando cada vez mais escasso e a turma sabe que na mentoria a minha entrega e dedicação é total. Eu entro ao vivo, são 12 semanas, é muito legal. Então, por exemplo, quando eu falo do ciclo imobiliário aqui, como eu disse, a gente fala de indicadores para que você possa identificar e ter uma opinião sobre onde a gente está no ciclo, tá bom? Então, quem quiser se inscrever, aproveite. A inscrição se encerra amanhã, tá bom? Então amanhã é o último dia, aproveita hoje, se inscreva, porque se você se inscrever, você já entra na área logada e na área logada você já tem conteúdo bônus, já tem alguns cursos antigos para você ir se preparando para a nossa primeira aula de boas-vindas que começa em breve, tá bom? É só ir no link da minha bio, vai lá, coloca seu nome e e-mail, termina seu cadastro, vê se é para você e se você achar que isso pode te ajudar de alguma forma a acelerar seu resultado, cara, poderia ser um dos melhores investimentos de todos, tá? Investimento em conhecimento, investimento em educação, investimento em algo que pode te render muitos frutos ao longo do tempo, tá bom? Pessoal, grande abraço. Vou colocar agora a frase do dia no meu feed. Frase do dia incrível, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Dá um soquinho, marca uma pessoa que deveria ter participado, compartilha nos stories se você achar que essa frase se comunica com você. E amanhã nos vemos ao vivo no último dia do desafio. Caraca, tá até batendo uma nostalgia aqui. Tamo junto, galera. Um abraço. Tchau.